Acreditem ou não, mas eu demorei quase 10 minutos para abrir a página. Mas vamos com fé que tudo dá certo. Bom, agora a gente vai corrigir os exercícios da página 84, os exercícios 1, 2 e 6 que eu havia solicitado para vocês na aula retrasada. E conforme prometido, então segue a correção, tá bom? O exercício 1 é tudo sobre taxonomia. Eu deixei algumas respostinhas abertas aqui já para facilitar, porque como ele demora, mas vamos lá. O exercício número 1 diz o seguinte: analise a filogenia e responda as questões. Então ele coloca pra gente aqui, ó, deixa eu já abaixar um pouquinho que a gente consegue analisar. Ele coloca pra gente aqui, ó, ordem, família, gênero, espécie. Então lembra que era reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Então ele começa da ordem, ok? Então a gente pressupõe que tudo para trás é igual, ok? A partir da ordem, todos pertencem à ordem dos carnívoros, então a ordem é carnívora. Porém, a partir da família, eu tenho aqui duas famílias. A família Viveridae e a família Felidae, tá? E aí, a partir da família Felidae, então, eu tenho 3 gêneros. E a partir desses gêneros, então, eu tenho algumas espécies. A família Viveridae, ela tem um gênero e aí uma espécie representada, certo? Então, analisamos. Quando ele pede para analisar, primeiro a gente tem que dar uma olhada no geral. E aí ele faz as seguintes questões, né? O gato mourisco, que é esse cara aqui, ó, e o gato de algalha, que é esse gato aqui. Então, o mourisco e o algalha pertencem à mesma família? Então, vamos lá, ó. Gato mourisco, família Felidae. Gato de algalha, família Viveridae. É a mesma família? Não, são famílias diferentes, ok? A Sussuarana, vamos lá. A Sussuarana tá aqui. E o gato mourisco. Então, Sussuarana e gato mourisco, ó. Pertencem à mesma espécie? Não. Quando é da mesma espécie? Indivíduos que apresentam semelhanças, né? As características semelhantes entre eles e na natureza, quando eles cruzam, eles podem ter filhotes férteis. Bom, e segunda coisa, pelo nome científico, para ser da mesma espécie, o cara tem que ter o mesmo nome e sobrenome, o mesmo gênero e a mesma espécie. Lembra que eu disse que o primeiro nomezinho vem com a letra maiúscula e ele sempre representa o gênero? O segundo nomezinho, a letra minúscula, ele sempre representa a espécie. Então, assim, ó, eles são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes, ok? O gato doméstico, Felis catus, que é esse daqui. A jaguatirica tá aqui, que é um leopardus pardalis, e o gato de algalha, pertencem à mesma ordem? Então ele perguntou do gato doméstico, da jaguatirica e do gato de algalha. Pertencem à mesma ordem? Sim, todos eles pertencem à ordem dos carnívoros, ou à ordem carnívora, certo? Todos vêm da mesma ordem. O gato doméstico, que é esse daqui, o gato mourisco, e o gato de algalha, por serem gatos, apresentam o mesmo grau de parentesco? Explique. Ó, vamos lá. Então ele perguntou se o gato doméstico, o gato mourisco e o gato de algalha, por serem gatos, apresentam o mesmo grau de parentesco. Sabe por que não? Porque o gato doméstico e o gato mourisco, eles são de uma família. Então eles têm um grau de parentesco porque o ancestral dele era da mesma família, né? Porém, apesar de não ser do mesmo gênero, mas da mesma família. Porém, o gato de algalha vem de uma outra família. Então, apesar de todos serem felinos, todos serem aí da mesma ordem dos carnívoros, apesar de todos serem gatos, né, que a gente fala, eles não apresentam grau de parentescos semelhantes. Então, na verdade, o gato doméstico, ele é um parente bem distante do gato da algalha, né? A gente só tem que tomar cuidado com isso, que às vezes por ser gato, todo mundo fala, são primos. Primo é uma coisa mais perto, né? E aqui eles estão mais distantes, eles pertencem à mesma ordem só. Não são da mesma família, não são do mesmo gênero e piorou da mesma espécie. Certo? Eu vou colocar aqui para vocês as respostas. E aí, se vocês quiserem copiar as respostas, dá um pause no vídeo, dá uma aumentadinha na tela, e aí vocês podem copiar e anotar no caderninho de vocês ou aí
no livro. No livro eu não gosto muito, vocês sabem, né? Eu gosto que faça no caderno. Não precisa copiar enunciado nem nada, para quem quiser copiar, tudo bem. Mas pelo menos as respostinhas no caderno é legal a gente anotar, ok? Bom, então eu vou para a próxima, que é a número 2. A número 2 ela fala o seguinte, ó. Leia o texto, analise o quadro e responda a questão. O Brasil é conhecido por suas exuberantes matas que abrigam flora e fauna ricas. É também em seu território que podem ser encontradas mais de 50 espécies de pica-paus, todas pertencentes à família Piscidae, por sua vez inserida na ordem Pisciformes. O quadro abaixo traz alguns exemplos de pica-paus. Olha quanto pica-pau que existe. Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês, se o nome científico não é igual, ninguém é igual a ninguém, então cada um é de uma espécie, certo? Então, ó, eu não vou ficar lendo o nome científico, porque eu vou ficar até amanhã falando. Pica-pau anão dourado, pica-pau anão pintado, pica-pau anão vermelho, pica-pau branco, benedito de testa vermelha, pica-pau chorão, pica-pau de garganta branca, pica-pau dourado e o pica-pau de garganta pintada. Nossa, é muito pica-pau, né, gente? É bastante, mas eles são lindos, né? Aqui perto da minha casa, às vezes vem um pica-pau de cabecinha vermelha e de cabecinha amarela. Muito bonitinhos. Bom, o que ele vai perguntar? Quantas espécies... Bom, falei pra vocês, se ele não tem um nome igual, ele não é da mesma espécie. Então, ó, esses todos são os picumnus. Só que eles têm, ó, sobrenomes diferentes. Então, aurifrons, o pigmeus... são sobrenomes diferentes, né? Então eles não são da mesma espécie. Então, ó, quantas espécies? Então vamos contar as espécies, ó. Tudo nome diferente, tá vendo? Então cada um de uma espécie. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espécies diferentes tem aqui. Quantos gêneros? Eu disse pra vocês que o primeiro nome significa gênero. Então, ó, esse cara aqui, esse e esse são do mesmo gênero. Não são da mesma espécie, mas são do mesmo gênero, porque o primeiro nome representa gênero. Então aqui eu tenho um gênero. Esse daqui é igual a esse daqui, então eu tenho um outro gênero. Esse daqui não é igual a ninguém, então é outro gênero. Esse daqui é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui, então eu tenho outro gênero. São 4 gêneros que eu tenho. Então 9 espécies, 4 gêneros. E família? Família. Bom, ele falou lá em cima pra gente, ó, a gente não dá pra contar a família por aqui, mas ele disse o seguinte, ó, todos pertencentes à família Piscidae. Então, todos vêm de uma única família Piscidae. E ele fala de ordem, por sua vez inserida na ordem Pisciformes. Então, são todos da família Piscidae e todos da ordem Pisciformes, certo? Então, ficou 9, 4, 1 e 1. Tranquilo, né, esse exercício? Você tem que prestar atenção no que a gente no que a gente fala, no que a gente conta. Se você entendeu direitinho a nossa explicação de classificação taxonômica, da taxonomia, lá que eu falei de Linneu, e a nomenclatura binomial, como se escreve, o que significa cada um, deu para você fazer o exercício. Se não deu, espero que você tenha compreendido agora, certo? Bom, o exercício, aí eu pulei. Esse aqui também dá pra gente fazer, eu não pedi, mas eu vou fazer, eu não consigo. Ó, por que os vírus são parasitas obrigatórios? Porque eles não têm metabolismo próprio e eles precisam de uma célula para se reproduzir. Por isso que eles são parasitas obrigatórios, certo? A gente não pode esquecer que a gente falou isso na aula e é uma característica importante deles. Então ele traz pra gente, ó, porque ele não tem metabolismo próprio, então porque ele não tem célula, ele não tem órgãos, ele não tem um funcionamento ali dentro. O que ele é? Ele é um material genético que pode ser RNA ou DNA, ele é uma cápsula, né? E aí a gente fala que esses dois é chamado essa cápsula é chamada de capsídeo e esses dois são chamados de núcleo capsídeo. E eu posso ter aí os vírus envelopados com algumas proteínas específicas, né? Que são aqueles vírus mais agressivos que eu falei durante a aula, ok? Então eles dependem de uma célula hospedeira para se reproduzir, para se multiplicar. Dessa forma, eles devem atuar como parasitas obrigatórios para conseguir se reproduzir. Então, tranquilo também, né? Não pedi para fazer, mas esse também dava para fazer. Exercício número 6. Ele diz o seguinte, ó. A coroa de Cristo, Euphorbia mili, família Euphorbiaceae,
Ordem dos Malpighiales. É uma planta ornamental muito comum em jardins, mas ela é tóxica e pode causar acidentes. Sua seiva, que é aquele líquidozinho branco, látex que escorre dela, tem uma substância irritante que pode provocar lesões nas mucosas. Mucosas é a pele interna, tá? Essa seiva tóxica está presente em todos os representantes dessa família de plantas. Então, qualquer cara que venha dessa família aí, ó, da família Euphorbiaceae, qualquer cara que estiver nessa família tem essa característica, certo? Bom, se uma pessoa substituir a coroa de Cristo em seu jardim pelo bico de papagaio, bom, bico de papagaio é uma Euphorbia pulcherrima. Bom, se ela é uma eufórbia, galera, ó, ela também é uma eufórbia, ela é do mesmo gênero. Se ela é do mesmo gênero, ela também é da mesma família. Também é, porque lembra que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, se ela é do mesmo gênero, obrigatoriamente ela é da mesma família, obrigatoriamente, certo? Então, se a pessoa ainda está sob risco de intoxicação? Claro, se ele falou pra gente ele disse pra gente, ó, que essa seiva tóxica está presente em todos os representantes dessa família. Se está presente em todo representante da família, significa que se eu trocar, eu vou trocar 6 por meia dúzia, ou seja, não adiantou nada, certo? Então, a resposta se está em risco de intoxicação? Sim, porque todos os representantes dessa família têm a seiva tóxica. Como essa eufórbia pertence ao mesmo gênero, então, se ela pertence ao mesmo gênero, ela pertence à mesma família. Aí você vai me perguntar assim, professora, mas como é que você sabe que ela pertence à mesma família, se ela pertence ao mesmo gênero? Deixa eu voltar lá no exercício número 1 para vocês. Ó, olha aqui. Obrigatoriamente, né? A família, eu vou falar de ordem, de espécie para ordem, tá? Ó, só pra gente compreender aqui. Obrigatoriamente, se esses caras aqui, ó, eles têm o mesmo gênero, obrigatoriamente eles vieram da mesma família. Agora, esse cara aqui, tá vendo que ele não tem um gênero igual? Então, pode ser que ele seja de uma família diferente. Aquelas plantas ali, elas também tinham o mesmo gênero. Também tinham. Então, se elas têm o mesmo gênero, obrigatoriamente elas têm a mesma família. Certo? Por isso que eu tenho certeza lá também, porque o gênero dessas plantas, olha só. Deixa eu pegar aqui, número 6. O gênero dessas plantas, ó, o gênero é o mesmo. Então, se o gênero for o mesmo, obrigatoriamente é da mesma família. Certo? Guarda essa informação que ela é importante para vocês. Bom, acabamos a correção, então fica aqui um recadinho para vocês. Vamos utilizar esse momento de férias, onde ninguém vai poder viajar, ninguém vai poder sair de casa, é um evento inédito na nossa vida. Algumas pessoas podem reclamar, outras pessoas podem agradecer. Por quê? Porque é um momento onde a gente precisa... Não precisa. Algumas pessoas, elas acabam não tendo essa visão. Então, eu não vou ser egoísta de falar que todo mundo precisa. Eu vou falar que é a minha visão. É um momento oportuno pra gente nos reinventar, pra gente é ótimo, né? Pra nós nos reinventarmos. É um momento importante pra nós refletirmos, né? Será que é importante a gente sair, enfim, né? Ter aí acesso a muitas coisas? Ou será que é importante mesmo a gente ficar juntinho da nossa família e dar aí importância aos valores que vêm de berço? Aos valores que vêm do pai, da mãe, dos avós, né? Eu penso muito nisso, vou tentar focar muito as minhas férias nisso e priorizar o que há de mais importante na nossa vida, que é a família. Então aproveitem o momento das férias de vocês para dar um abraço bem gostoso, aproveitar que nos nossos familiares que estão dentro da nossa casa, a gente pode fazer isso. Porque eu, por exemplo, queria dar um abraço e um beijo nos meus pais, mas eu não posso, porque eles são idosos, estão lá em São Paulo e eu tenho medo de visitá-los, infelizmente. Então aproveita enquanto você pode, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, boas férias a vocês e a gente volta então em junho. Aproveita dentro de casa.